Boa noite! Eu vim aqui hoje trazer para você uma palestra com o tema A História por Trás da História. E quem não ouviu, né? Os pais contar história. Você ouvia os seus pais contar histórias? Você lembra dessas histórias? E eu tenho uma promessa para você, olha só. A promessa é: se você olhar para o que você já tem nas suas mãos, ser grato, agradecer pelo que você já tem, você vai ver o milagre da multiplicação acontecer e vai alimentar multidões. E o versículo que eu trouxe como base, trouxe 2 versículos como base para essa palestra. E o primeiro ele está lá em Mateus 15, no versículo 34 e 36. Do 34 ao 36, que olha só, que diz, né? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, eles responderam. Então Jesus mandou todo o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que distribuíram à multidão. Então, aqui no meu entendimento, quando ele fala, quantos pães vocês têm? Que Jesus sabia quantos pães eles tinham. Claro, Jesus sabia, só que Jesus pergunta para quê? Para que eles olhem para o que eles têm. Porque quando a gente olha para o que a gente tem, em tudo que a gente olha, coloca foco, tem foco. Tudo que a gente olha, a gente põe foco. E onde põe foco, expande. Então, Jesus pergunta porque Jesus queria que eles olhassem para o que eles já tinham. Então, aqui Jesus está perguntando para nós, né? Quando ele fala, quantos pães vocês têm? Para mim, no meu entendimento, ele está falando quantas histórias você tem, quantas informações você tem registrado dentro de você, quantas situações você viveu que ficou registrado dentro de você. E aí Jesus, ele ensina, né? Pegar o que tem, agradecer a Deus. Então, o meu entendimento é assim, tudo que eu vivi, que por muito tempo eu era vítima, a partir de buscar a sabedoria que vem de Deus, eu passei a entender que aquilo eram informações preciosas, tudo que eu vivi, de bom ou de ruim, principalmente os de ruim, né? Principalmente as situações ruins, que é onde a gente mais é marcada e é onde a gente mais precisa de cura, e a partir da cura, a gente tem a libertação e a gente vai ser a cura para muitos. Então, quando eu entendi que tudo que eu vivi era um banco de dados que eu precisava, porque são histórias que eu ia contar, como eu vou contar aqui, ó, como eu estou contando aqui, como eu vou contar. Então eu passei a ver com outros olhos, eu deixei de ser a vítima e passei a ser a protagonista da minha história. Porque antes eu era a vítima, fizeram isso, fizeram aquilo, abandonou, não sei o quê, tinha raiva, ressentimento. E através de buscar a sabedoria que vem de Deus, eu fui limpando o meu coração, fui tendo o entendimento que tudo que eu passei era algo precioso. Tudo que eu passei era muito precioso, como eu disse, um banco de dados, de informações para ser compartilhada com o mundo a partir do momento que acontecesse a cura. Porque quando você recebe a cura das situações que você passou, você fala sem dor. Você fala com gratidão, você entende que Deus permitiu. Então você entende que você precisa agradecer, que graças a Deus eu passei por tudo aquilo. Eu passei, foi doído, mas Deus, na misericórdia dele, ele me curou para mim poder agora curar muitos.
transbordar na vida de muitos essas informações, essas histórias que eu vivi, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, né? Jesus tomou os pães e os peixes, agradeceu a Deus. Ele está ensinando o que é para fazer. Ele está ensinando que é para você ser grato. E ali era poucos pães, eram 7 pães. 7 pães para uma multidão enorme. Então, 7 pães e poucos peixinhos. Então, Deus ensina você pegar aquilo, o pouco que você tem. Mas que, na verdade, é muito, né? Ali, esses pães, esses peixes, para a multidão ali era pouco. Mas as informações que você tem dentro de você, por exemplo, eu, Maria Adélia, com 47 anos, eu vivi muita coisa, então eu tenho muita informação. Então, é muito, né? Mas aqui, Jesus, nesse caso, Jesus está ensinando pegar o pouco, olhar, focar naquilo que tem e ser grato a Deus por aquilo. Porque quando você agradece pelo que você tem, Deus entrega mais. A quem tem, mais lhe será dado. E a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. E aí, aqui no finalzinho ele fala, né? Em seguida entregou-os aos discípulos que os distribuíssem à multidão. No meu entendimento, assim, né? Olhar para o que eu já vivi, ser grata por tudo aquilo que eu vivi e vir aqui e transbordar. Vim aqui compartilhar com a multidão de pessoas. Então, quando eu li esse versículo, eu entendi ele, né? Esse entendimento, tive esse entendimento e trouxe ele aqui para minha palestra. E olha só, e eu trouxe outro versículo também. Esse aqui já falou muito comigo e fala muito comigo. E esse versículo, ele é muito poderoso, ele me ensinou a perdoar. Que eu tinha muitas mágoas e lendo a palavra, né? A palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos curar, né? Então, lendo, quando eu li esse versículo assim, ele saltou aos meus olhos, falou comigo, eu entendi, eu falei, nossa, meu Deus. Então, olha só, olha o que diz nesse versículo, Salmo 139:16, diz assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, porque que os teus olhos, os olhos de Deus, me viram a substância ainda informação lá no ventre da mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Olha só, no livro, Deus, né, os olhos de Deus nos viu a substância ainda informe na barriga da mãe. E no livro dele ele já escreveu tudo que a gente ia passar antes mesmo que os nossos dias já existissem. Escritos e determinados. Então, quando eu sou a vítima por tudo aquilo que eu passei, eu fico na vitimização, eu estou indo contra aquilo que Deus determinou. Eu não estou olhando para tudo que eu passei como uma joia, como um banco de dados preciosíssimos, para ser compartilhado com o mundo e ajudar muitos na cura deles. Então, assim, olha só, tudo que eu passei, tudo que você passou estava escrito e determinado por Deus, e não vai ser diferente. Deus escreveu e determinou a palavra dele, ele fala que tudo passará, mas a palavra dele não passará. Então, tudo aquilo que ele escreveu para você, sobre você, e determinou, vai acontecer. Deus agindo, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Então, quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, então estava tudo escrito e determinado. Falei, então tudo que eu passei estava escrito. E aí foi quando eu falei, então se estava escrito, eu perdoo, decido perdoar. Tudo aquilo que fizeram comigo estava escrito, estava determinado, então eu perdoo, pronto. Perdoo. Falei, Senhor, eu não consigo, eu não sei como, mas eu decido perdoar. E a partir da minha sinceridade, a minha decisão de perdoar, Deus foi me curando, me libertando cada dia mais. E é um processo que eu vou caminhando e vou todo dia sendo curada um pouco, sendo liberta um pouco, cada dia fortalecida mais um pouco.
Desde que eu não pare, né? Desde que eu não pare e permaneça firme nessa caminhada com Jesus. E aí eu quero trazer para você, porque olha só, todos nós temos uma mensagem a ser compartilhada com o mundo. Todos nós temos uma mensagem. Todos, sem nenhuma exceção, têm uma mensagem para ser compartilhada. E talvez você não sabe ainda a sua mensagem que você tem para compartilhar. Então preste atenção na história, no que eu estou contando aqui. Vai olhando para você. Vai olhando para você. Vai olhando as situações que você viveu, para você ir identificando qual é a sua mensagem. Que a partir do momento que eu conto a minha, se você for olhando para a minha história, mas analisando a sua, você vai identificando os pontos da sua mensagem que você tem para compartilhar com o mundo. E aí eu quero contar um pouquinho aqui da minha história, para você ir olhando para essa história e se identificando aí com a sua história de vida. Então assim, eu sempre ouvi o meu pai falar do pai dele, que meu pai contava, né? Eu ouvia muito essa história. Eu ouvia muito meu pai contar que ele com 18 anos ia pro baile, mas o irmão, eles cantavam e as pessoas gostavam de ouvir eles cantando. E um dia uma pessoa chegou e queria levar ele e o meu tio para São Paulo. Só que meu avô não deixou. Meu avô não deixou. E eu sempre ouvia meu pai contar essa mesma história. E um dia eu perguntei para ele assim, pai, mas quando o senhor tinha 18 anos, o meu avô não deixou, mas e os outros momentos? Ao longo de tantos anos, por que que o senhor não foi? Então houve ali um silêncio. E assim, quando o meu pai contava essa história, porque a nossa mente, 100% da nossa mente, 5% é consciente, 95% é inconsciente. A gente vai ouvindo, vivendo as situações, a gente vai dando significados. Eu, você, todos nós somos assim, o ser humano é assim. Então, a partir de buscar o conhecimento, eu fui entendendo que quando eu ouvia aquela história que meu pai contava, eu fui dando significados que, por trás daquela história que o meu pai contava, havia um estado de não perdão ao meu avô. Então, esse estado de não perdão ao meu avô levou ele a ter uma vida totalmente travada, trabalhar assim muito, ganhar pouco e não viver o propósito dele. Porque Deus escreveu e determinou, mas se a gente atrapalha, se a gente continuar a vida inteira, coração duro, orgulho, soberba, vaidade, não decidir perdoar, não buscar conhecimento. Meu pai, assim, ele foi analfabeto a vida inteira, morreu com 83 anos, analfabeto, mal sabia escrever o nome. Então, assim, Deus escreve e determina, né? E a gente fala, né? Se Deus escreveu, determinou, vai acontecer. Mas no caso do meu pai, né? O estado de não perdão levou a não acontecer a história dele. Ele não viveu o sonho dele de cantar, que meu pai amava cantar. Ele amava cantar. Então, a Bíblia ensina, né? Perdoar 70 vezes 7. Então, ali houve sempre um estado de não perdão que não liberou o perdão, não renovou a mente, não buscou o conhecimento que vem de Deus. E aí também eu não entendo, né? Se o que ele viveu era algo que ele viveu para deixar, para que eu agora dê continuidade. Eu não sei, né? Deus é Deus e Deus é que sabe. Então, enfim, eu ouvi essa história do meu pai. Então, eu fui dando significados que tinham um estado de não perdão. Então, eu vivi, como ele também não perdoou, ele tinha muitas mágoas, ele transferiu tudinho, ele levou para frente, para gerações futuras, as mágoas. E elas chegaram até em mim, aconteceu muitas situações ruins, que eu também tinha mágoa do meu pai. E com certeza eu passei muito dessas mágoas para o meu filho. Só que quando eu busquei o conhecimento que vem de Deus, eu fui tendo um entendimento que eu li esse versículo aqui, o Salmo 139, versículo 16, eu entendi, eu falei, eu decido perdoar, não interessa o que ele fez. Porque eu entendi que o estado de não perdão era um peso que não ia deixar eu viver as promessas do Senhor para minha vida aqui nessa terra.
E aí também tem a passagem, né? A parábola dos dons, né? Dos talentos, né? Aquele servo que Deus deu os dons para o servo, deu 10 para um, ele foi e compartilhou. Deu 5 para um, ele foi e compartilhou. Deu 1 para um, ele foi e enterrou. E o que que Deus fala para ele? Servo inútil e infiel será lançado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é por isso também a importância da gente ler a palavra, né? Que quando eu li essa palavra que eu entendi, eu falei, meu Deus. Aí eu tive um temor, né? Eu falei, meu pai, eu não quero enterrar meus dons. Então, entendendo que o estado de não perdão é um peso que não me deixava avançar, não me deixava reconhecer os meus dons, os meus talentos e prosperar e cumprir esse propósito de Deus aqui na terra, e também sabendo, né, da parábola dos talentos, tendo o temor, né, ali do que aquela palavra traz pra gente, tendo um entendimento, eu falei, nossa, eu decido perdoar, não quero nem saber, eu quero ser livre, eu quero ser leve, e eu quero compartilhar com o mundo os meus dons e os meus talentos. Então eu perdoo, não interessa o que ele fez, eu decido perdoar. E aí eu fui me libertando, cada vez mais me libertando, né? E superando, fui entendendo os meus dons e os meus talentos. Meu pai falava o quê? A história que ele falava que era de música, que ele cantava. Quando estava em alguma reunião que tinha alguma música que ele cantava e eu chegava perto dele para cantar, o rosto dele brilhava, assim, a alegria que vinha do coração dele, a satisfação. Então, assim, com tantos filhos, né, 8 filhos, eu era a única que juntava com ele para cantar. Então, assim, eu ouvia uma letra de uma música rapidinho, eu gravava a letra daquela música. E então, assim, quando eu entendi os meus dons, primeira coisa quando eu fui buscar a sabedoria que vem de Deus, primeira coisa que eu entendi, primeira coisa que eu quis fazer, escrever um louvor. Aí eu fui e escrevi. E aí depois eu vi a história da minha sogra, né? A história que eles contavam, né? Eu ouvi aquela história e aí eu peguei a história dela e escrevi uma letra. E aí eu escrevi outra letra depois pro meu pai, que fala sobre perdão. Então, assim, toda a história que eu vi o meu pai contar, no meu inconsciente eu dei significados, eu tive ali um entendimento que tinha um estado de não perdão do meu pai ao meu avô. Então, quando eu superei, que eu entendi os meus dons, o que eu fiz? Eu decidi perdoar o meu pai, eu escrevi uma música falando sobre o perdão para ele. Então, aí depois eu escrevi várias músicas. E enquanto meu pai já faleceu, mas enquanto ele estava vivo, eu tive a oportunidade de pegar nas mãos dele, olhar, porque Deus sempre me falava, né? Não sei, quando eu estava perto do meu pai, eu sempre tinha aquela coisa no meu coração de falar para ele que eu amava ele, que eu perdoava ele. E um dia eu tive a oportunidade de pegar na mãozinha dele, olhar nos olhos e falar que eu perdoava, que ele foi um herói, que eu via meu pai como um herói quando eu era criança. Eu via o meu pai como um herói, apesar de tudo que ele fazia, eu via ele como um herói. Então eu falei assim para ele, né, eu te perdoo por tudo que o senhor fez, o senhor foi um herói, criar tantos filhos. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim e por meus irmãos. Então eu tive essa oportunidade de falar com meu pai, olhando no olho dele, né, falando que eu perdoava ele, e com ele vivo ainda, graças a Deus. Aí depois que ele faleceu, essa ação de chegar até ele, pegar na mão, olhar nos olhos e falar que eu o perdoava, que ele era meu herói, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, por meus irmãos, se virou uma letra linda também. Uma letra linda que eu escrevi, coloquei melodia para o meu pai. Então ali eu fui o quê? Acessando os meus dons através do quê? De tudo que eu ouvia. Então tudo que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, as histórias que eu fui... A história, né? Eu ouvia várias histórias, mas teve uma que foi a central, a principal, que era para mim, que Deus escreveu e determinou para mim, que era a história da música. A história da música, o estado de não perdão, que virou uma música que te perdoa o pai, né? Que fala sobre perdão e várias, eu tenho acho que mais 3 letras falando sobre perdão. Então olha só para você ver, quando eu ouvi o meu pai contar sobre a história dele, né? Que o pai dele não deixou ele ir para São Paulo, inconsciente eu internalizei que tinha um estado de não perdão. E aí várias letras que eu escrevo fala sobre perdão. Então, olha só a mensagem. A mensagem que eu tenho para compartilhar com o mundo, a mensagem do perdão. E só que a mensagem do perdão, ela é a base. A partir dela,
Aí eu faço várias outras coisas, como eu venho, né, como Deus vem trazendo na minha mente aqui, tanta coisa para mim fazer. Só que primeiro a base é o perdão, é trazer os versículos que falam sobre perdão. Então, né, fica aí a minha história para você ouvir, refletir e analisar a sua através da minha história você analisar a sua e ver a história que você ouvia que mais te marcou, o que, né, você era bom em fazer que as pessoas percebiam. Minha mãe percebia, falava que eu era que cantava melhor, que era que eu era que lembrava das músicas, né? Então, reflete aí o que as pessoas falavam que você fazia, que as pessoas assim destacavam em você, percebiam em você que você era melhor para fazer. Então, avalia aí, olha só, qual é a história, né? Uma pergunta para você, qual é a história que você ouvia que mais te marcou? A história que você ouvia que mais te marcou, ela é um banco de dados, ela é o banco de dados mais importante para você, né? Ela é a base da sua mensagem para você compartilhar com o mundo. Ela é a sua base. E aí eu quero cantar, né, a música que eu escrevi pro meu pai, né, do perdão, né, que é assim, ó. Se você me permite, eu vou cantar. Olha só. Eu escrevi assim, ó. Pai, te perdoo pelos erros que cometeu. Tudo que passei, algo bom aprendi. No altar entreguei tudo que me afastava de ti. Pai, o pecado que te feria deixou marcas de tristeza e dor. Por isso solto tudo pra voltar ao meu primeiro amor. Pai, te perdoo e me liberto do peso que tem o pecado, pra ficar leve e voar bem alto, cumprindo a missão de cantar pra multidões. Pai, é preciso perdoar para ser perdoado. Só o perdão curar as feridas que o inimigo causou e protege nossos filhos de viver a mesma dor. Pai, hoje olho pro Senhor e vejo então o menino frágil que tem dentro do seu coração, que só precisa de amor, carinho e atenção. Pai, te perdoo e me liberto do peso que tem o pecado, pra ficar leve e voar bem alto, cumprindo a missão de cantar e palestrar para multidões. Porque eu tanto vou cantar como vou palestrar para multidões. E se esse assunto falou o seu coração, se essa música falou o seu coração, eu te peço que você curte, comenta, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer abençoar no dia de hoje. Se inscreve aqui nesse canal, é gratuito, você não paga nada. E vamos juntos levar a sabedoria que vem de Deus, incentivarmos o perdão para sermos livres, tomarmos posse das promessas do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra, acessar os nossos dons e compartilhar eles com o mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.